Olá, alunos do segundo período. Nós começamos com um exercício na última aula e vamos continuar nessa a respeito dos estudos analíticos. Voltando àquela nossa classificação, nós vimos que dentro dos estudos observacionais estão lá colocados os estudos analíticos. Estudos analíticos são estudos que podem fazer associação causal. Associação causal é diferente de causa. É quando eu acho um risco maior, por exemplo, de adoecer, entre um grupo que foi exposto a um determinado fator que o outro não foi. Grande parte das ações que nós fazemos em medicina vem desses estudos analíticos. Então, nós vamos falar ao paciente que tem hipertensão para que ele não fume, porque entre hipertensos expostos ao tabagismo, comparando com não expostos, eu tenho um risco cardíaco maior, né? Então, esses estudos analíticos nos permitem fazer associação causal. Eles são divididos em dois principais grupos, os estudos de coorte e os estudos de caso-controle. Os estudos de coortes concorrentes são estudos em que eu seleciono dois grupos semelhantes. Esses grupos são selecionados de forma aleatória, mas eu sei de antemão que os dois grupos são de pessoas sadias, ninguém está doente, e um grupo é exposto a determinado fator, o outro não. Então, eu acompanho durante o tempo a incidência daquele problema que eu estou estudando nos dois grupos, comparando, então, a incidência, o risco de adoecer, por exemplo, entre os expostos e os não expostos. Existe um tipo de estudo de coorte chamado não concorrente, é um pouco mais complexo, porque eu parto de uma data lá no passado, acompanho dois grupos, expostos e não expostos, até o presente. É muito comum se confundir esse tipo de estudo com estudo de caso-controle, mas eles são diferentes porque naquela data lá do passado que eu escolhi, os dois grupos eram de sadios. Um estudo muito clássico de coorte não concorrente é que estudou a associação entre exposição à radiação provocada por bomba no Japão, em que eles conseguiram voltar antes da explosão da bomba lá em Hiroshima, ver qual era a distância que as pessoas que estavam sadias moravam do epicentro da bomba. Então colocaram esses grupos mais próximos e mais distantes ao epicentro, acompanharam esses grupos até o presente, ou seja, foram lá nesses grupos e viram quantos adoeceram daquele momento antes da explosão da bomba até o presente. E aí eles viram que aqueles que estavam mais próximos do epicentro da bomba tinham um risco maior de adoecer do que aqueles que não estavam. É um estudo, então, mais difícil de entender. Esse estudo foi muito importante porque mostrou que mesmo os descendentes de quem estava mais próximo da bomba tinham risco de ter neoplasia, principalmente leucemia, foi detectado. Daí o Vinícius de Moraes, no seu poema sobre a bomba de Hiroshima, dizer que ela era rosa hereditária, no sentido que a radiação, a exposição à radiação transmitia para os descendentes este risco, né? Os estudos de caso-controle não são feitos a partir de dois grupos de sadios. Eles são feitos a partir de um grupo de doentes e um grupo de não doentes. E aí eu vejo no passado deles se eles foram expostos ou não a esse fator que eu estou
controlando. Depois nós vamos, no próximo exercício, dar um exemplo, né, do estudo de casos com casos e controles para que vocês possam entender. Então, esses estudos observacionais analíticos permitem o que nós chamamos de associação causal. Geralmente, eles são analisados por tabela 2x2 ou até maiores, né, em que eu listo na vertical, por exemplo, quem morreu, quem não morreu, e na horizontal quem foi exposto, quem não foi exposto. E a partir daí eu vou calcular a diferença de riscos para ver essa questão da exposição. Então, nos estudos prospectivos de coorte, eu calculo o chamado risco relativo. Então, entre quem foi exposto à ligadura, quantos morreram, quantos não morreram, aí eu tenho um percentual de mortes, né? Entre outro procedimento, a escleroterapia, quantos morreram, quantos não morreram, outro percentual. E eu calculo diretamente o risco, divido o risco de um pelo risco do outro. E quando eu tenho um percentual assim de 0,63, ele quer dizer proteção. Quando eu tenho acima de 1, aí ele vai dizer que aumentou o risco, né? Então, o estudo de coorte consegue diretamente comparar o risco de incidência de um problema entre expostos e não expostos, que eu estou acompanhando. No estudo de caso-controle, não é possível fazer isso, porque eu já parto de um grupo doente, um grupo não doente. E aí eu tenho que calcular a chamada odds ratio, ou razão de chances, que é uma estimativa do risco relativo. Nós não vamos entrar aqui nesses cálculos que foram abordados na disciplina de bioestatística, né? Mas quem quiser aí recordar, nessa tabela é possível você ver como você calcula então a razão de chances. Sempre muito importante a colocação dentro da tabela 2x2 para que você calcule diretamente, adequadamente, né? Então, a razão de chances, ela é uma estimativa do risco relativo. Então, eu posso também tentar, então fazer associação causal a partir de um estudo, casos e controles, ok? Então, esses são estudos observacionais analíticos. Causa é diferente de associação causal. Geralmente, quando eu considero que uma coisa é causa de uma doença, um fator é causa de uma doença, eu passei por alguns passos, né? A intensidade da associação, ou seja, o tamanho do aumento de risco, eu tenho que ter certeza que isso veio antes do problema, né? Tem que ter significância estatística. Se há um efeito dose-resposta, isto é, quanto mais exposto, maior o risco de adoecer, ou seja, quantos mais cigarros por dia fuma, mais risco de câncer de pulmão, eu tenho um efeito dose-resposta que reforça a minha hipótese de causalidade. Consistência da associação quer dizer que vários estudos feitos em locais diferentes, por pesquisadores diferentes, levaram a conclusões semelhantes. E a especificidade associar um fator com determinadas doenças. Se um fator começa a ser causa de tudo, eu ponho em dúvida essa causalidade, porque isso pode ser vieses dos estudos, né? E é claro, há que haver uma coerência científica. Então, geralmente a causalidade, ela é comprovada em estudos experimentais, estudos em que eu também faço estudos de patologia, vendo os órgãos, e vão reforçar aquela impressão da associação causal ou não. Vocês percebem que entre os estudos
transversais e analíticos, estão aí os ecológicos, estudos observacionais ecológicos. Eles estão, entre eles, flutuando aí, porque embora possam fazer associação causal, essas associações costumam ser frágeis, muito sujeitas a vieses, resultando nas chamadas falácias epidemiológicas. Então, o que se faz num estudo ecológico é colher dados de duas populações, por exemplo, duas cidades ou duas regiões, né? E nessas populações você vai levantar, como se fizesse um estudo de prevalência, que a gente viu, a média ou a incidência de um determinado problema. E vai também verificar a média de exposição a um fator que a gente esteja estudando. Então, vamos dizer que eu queira estudar se o tabagismo influencia em internação pelo novo coronavírus, pela Covid-19. Então, por exemplo, eu pego a média de internações, quantas internações foram na Itália pela população, né? Então, vamos dizer, 1% dos italianos foram internados, e qual a taxa de tabagismo na Itália. Aí eu, por exemplo, dá 10%. Vou na Alemanha, pego a taxa de internações por Covid e a taxa de tabagismo. E aí faço inferência sobre o risco de internação pelo Covid atribuído ao hábito de fumar. Então, eu peguei a média de internação, a taxa num país, peguei a média de exposição ao fator que eu estou estudando, o tabagismo, a taxa num determinado país, e os comparei, né? E aí chego à conclusão que onde há mais tabagismo teve maior risco de internação. E faço uma associação causal. Eu faço uma tabela 2x2, calculo o risco, tudo isso. Mas a chance desse estudo estar errado é muito grande. Por quê? Porque eu não estou comparando cada indivíduo que se internou, se ele fumava ou não, que seria mais seguro. Eu estou pegando média de populações, e as populações têm várias diversidades de fundo cultural, de hábitos de vida, fatores genéticos, tudo isso que pode explicar a diferença e não o tabagismo em si. Então, o ideal é o que eu comparasse uma pessoa infectada que fuma, qual o risco, e depois comparasse com pessoas infectadas que não fumavam. E aí cada pessoa eu saberia se fumava ou não fumava. No estudo ecológico eu não tenho como saber se aquela pessoa que internou era fumante ou não era. Eu estou pegando médias de população e comparando. Então, os estudos ecológicos já nos levaram a conclusões muito importantes para a medicina. Por exemplo, o uso da fluoretação das águas. Ele veio da comparação de média de dentes cariados em populações que recebiam água com mais ou menos quantidade de flúor. Foi muito importante para as populações humanas. Mas já nos levaram a várias falácias epidemiológicas também. Explicações que, depois de feito um estudo melhor desenhado, a gente viu que, na verdade, embora a população tivesse uma média de exposição maior ao fator, não era o fator que explicava as diferenças, né? Então, nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo da epidemia do novo coronavírus, é muito comum a gente ver pessoas até bem formadas, né, falando a diferença da Itália com a Alemanha foi essa ou aquela, quer dizer, comparando populações e falar
por exemplo, porque na Alemanha eles internaram mais cedo, por isso que morreu menos, são conclusões assim, comparando populações que têm vários aspectos que as diferenciam. Então, embora os estudos ecológicos sejam importantes, né, eles devem também nos levar a muitos cuidados. Então, lá no exercício... Melhor dizendo, os exercícios, né, que eu estou postando com vocês, a leitura dos 2 artigos, devem deixar mais claro para vocês essa questão dos estudos analíticos e dos estudos ecológicos, né? Como eu estou postando a correção da avaliação parcial, estou postando 2 artigos, 2 exercícios. Na próxima quinta-feira eu não farei postagem, fica a próxima quinta-feira para vocês completarem os exercícios, e no dia 10/12 nós fazemos então a discussão desses exercícios e caminhamos, ok? Eu pedi à professora Tatiane uma informação do prazo final para terminarmos nossa disciplina, porque parece que isso vai mudar, e assim que ela informar, eu confirmo com vocês datas de nossas próximas avaliações parciais e finais, né? Mas não se preocupem, a gente vai levando o curso da forma como está, com tranquilidade. Reitero que estou à disposição no Zap, nos e-mails, para dirimir as dúvidas de vocês, né? Que estou postando também bibliografia sobre o assunto, e qualquer questão vocês me comuniquem, inclusive os representantes, né? Me darem um feedback se a turma está satisfeita, se está gostando como a gente está fazendo, ou se tem sugestão para fazermos diferente, ok? Então, um grande abraço e bons exercícios para vocês.